TV Câmara, Campinas. Instante, a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito, Dr. Emanuel Teixeira de Camargo, o senhor José Luiz Vasconcelos da Rocha, por proposição do vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Carlos Rossini. Convidamos também o senhor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos ainda para compor a mesa o coronel PM Germano Denizali. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite, o senhor José Luiz Vasconcelos da Rocha. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Em nome do presidente da Câmara de Campinas, dou as boas-vindas a todos vocês e declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de mérito Dr. Emanuel Teixeira de Camargo ao professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha. Convidamos os presentes para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e também do hino da cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Enviaram justificativa de ausência com cumprimentos ao homenageado, o vereador Carmo Luiz e o senhor Arli de Lara Romeu, presidente da SANASA, que também enviou a seguinte mensagem. Impossibilitado de comparecer à reunião solene para entrega de diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo ao professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha, por proposição do nobre vereador Luiz Carlos Rossini, desejo justificar minha ausência em razão de outro compromisso no mesmo dia e horário. No entanto, desejo congratular-me com a justa e oportuna homenagem. O Dr. Vasconcelos é um grande amigo e um cientista de grande renome. Foi fundador da Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Unicamp. Trata-se de grande profissional que formou gerações e teve papel decisivo na qualificação da famosa faculdade. Por outro lado, se trata de cidadão cheio de qualidades. É abnegado, grande pai de família, amigo, ser humano extraordinário e grande voluntário nas causas cristãs e sociais.
Por todas essas razões, creio que a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, por proposição do vereador Rossini, se reveste de reconhecimento à brilhante trajetória do professor Vasconcelos. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Arlide Lara Romeu, diretor-presidente da Sanasa Campinas. Com a palavra, vereador e autor desta honraria, Luiz Carlos Rossini, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Bem, mais uma vez, boa noite. Quero inicialmente cumprimentar a mesa, professor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp, que foi aluno do professor José Luiz Vasconcelos, né? E também o nosso grande amigo, coronel Denizali. Cumprimento especial ao professor doutor José Luiz Vasconcelos da Rocha, o nosso homenageado de hoje, na pessoa da dona Glorinha. Quero cumprimentar toda a sua família, seus amigos aqui presentes e aqueles que não estão aqui, mas estão nos assistindo pela TV Câmara, já que essa reunião está sendo transmitida ao vivo para toda Campinas e região. O diploma de mérito Dr. Emanuel Teixeira de Camargo foi instituído pela Câmara de Campinas para homenagear pessoas que se destacaram por sua atuação nas diversas áreas de conhecimento e foram importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, cujos estudos, pesquisas e trabalhos contribuíram com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da economia do país, da segurança alimentar da população, da erradicação de doenças, do combate às pragas da lavoura, do uso adequado do solo, da preservação do meio ambiente, e trouxeram também inovações em processos e desenvolvimentos de novos produtos. Enfim, pessoas que com seu espírito visionário ajudaram a mudar o curso da história na sua área de conhecimento, como é o caso do nosso homenageado dessa noite, o professor doutor José Luiz Vasconcelos da Rocha. A homenagem, portanto, se presta a dar o devido reconhecimento e expressar o sentimento de gratidão de nossa cidade a quem fez e faz a diferença, pretendendo também que o exemplo estimule mais e mais pessoas a seguirem o caminho que leva ao desenvolvimento humano e tecnológico de nossa sociedade. Coube a mim a honra de propor esse diploma de mérito, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores dessa casa, cujo convencimento se deu pela qualidade do currículo e pelos feitos do homenageado, que passo a relatar de forma resumida e que serviu de embasamento para a justificativa desta propositura. O professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha nasceu em 23 de fevereiro de 1931, aqui em Campinas. Formou-se em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, da Universidade de São Paulo, campus Piracicaba, em 1952. Iniciou sua carreira como professor universitário em 1972, junto à antiga Faculdade de Tecnologia de Alimentos, da UEC, antiga sigla da Universidade Estadual de Campinas. Em 1976, obteve o título de doutor em Tecnologia de Alimentos, na então Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Unicamp. Desde sua formação, exerceu diversos cargos de destaque, como o de chefe da Estação Experimental de Jaú, do Instituto Agronômico da Secretaria da Agricultura de São Paulo, de engenheiro agrônomo efetivo e assistente técnico da seção de plantas oleaginosas do Instituto Agronômico de Campinas e de assistente de direção junto ao Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, ITAL.
Na Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Unicamp, foi professor assistente, professor livre docente e professor titular. O professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha, quando então era chefe do Departamento de Engenharia Agrícola da Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola, encaminhou ao magnífico reitor, professor Dr. José Aristodemo Pinotti, o projeto propondo a criação da Faculdade de Engenharia Agrícola a partir da separação dos cursos da Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola, visando a ampliação das possibilidades de trabalho para promover o desenvolvimento da engenharia agrícola. Tal iniciativa foi considerada ousada e inovadora à época, porém, como estava muito bem embasada com sólida argumentação desenvolvida pelo proponente, a proposta foi encaminhada para apreciação do Conselho Diretor da Universidade. Em 10 de julho de 1985, acatando a proposta do professor José Luiz Vasconcelos da Rocha, através do Decreto 23643, foram alterados os estatutos e o regimento geral da Unicamp, desmembrando-se a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola em duas outras: a Faculdade de Engenharia de Alimentos, FEA, com o curso de Engenharia de Alimentos, e a Faculdade de Engenharia Agrícola, FEAGRE, com o curso de Engenharia Agrícola, conforme os estatutos da Unicamp, página 134. Com a implantação da FEAGRE, o professor José Luiz Rocha passou a responder pelo expediente daquela faculdade. Posteriormente, no período de 1989 a 1991, exerceu o cargo de coordenador da área de agrotecnologia do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp, vindo a se aposentar em 1991. Antes de falar mais de alguns feitos do nosso homenageado, eu peço licença para revelar alguns aspectos da sua vida pessoal, que numa conversa muito descontraída, num café, aquele mineiro na sua casa, numa tarde, com toda a família reunida, eu acabei tomando conhecimento, né, um pouco do homem, né, do pai, do chefe de família, do amigo, que é o professor José Luiz Rocha. Bem, quem conhece o José Luiz sabe que, desde jovem, ele demonstrou seu gosto pela dança e as suas habilidades como dançarino, né, que ele cultiva até hoje. É um pé de valsa. E foi num baile, no tênis clube, nos meados da década de 50, que esse fato que eu vou narrar agora aconteceu. Estava no baile o José Luiz, o jovem José Luiz, todo galante, né, demonstrando as suas habilidades de dançarino, quando, de repente, ele lançou o olhar e percebeu a presença de uma moça que se destacava pela sua beleza, segundo ele, né, com um jeito elegante. E o José Luiz, então, tomado de coragem, num ímpeto característico da juventude, né, ele atirou para dançar, né? E olha que ela estava acompanhada, hein? E entre um passo, um movimento, outro na dança, ele, todo sorridente, perguntou para ela: qual é o seu nome? Eu não a conheço. De onde você é? Ela falou: eu me chamo Glorinha e sou de Muzambinho. E ele falou: Muzambinho? Esse negócio existe? E ela, um pouco brava, respondeu: para quem conhece geografia, existe sim, e fica em Minas. E aquilo que podia ser assim um início, né, alguma coisa que pudesse resultar em algo negativo, na verdade, foi motivo de risos, brincadeiras, e ali se iniciou um relacionamento
que depois se transformou em namoro, noivado, e num casamento que já dura 65 anos, né? E que construiu uma família maravilhosa, com 7 filhos, 5 homens, 2 mulheres. E depois de formado, já formado, ele foi morar em Muzambinho. A família da Glorinha tinha uma fazenda lá em Muzambinho. E ele foi conhecer. E, durante o namoro, ele falava que ele pegava o trem aqui, ia de trem para Muzambinho, né? São lembranças muito felizes, né? Alegres. E lá em Muzambinho, na Fazenda da Grama, funcionava o patronato agrícola Lindolfo Coimbra, que era mantido pelo governo federal do presidente Getúlio Vargas à época. E, nesse patronato, moravam 200 jovens no regime de internato. Ali, o engenheiro José Luiz, já formado, né, começou a demonstrar suas habilidades e as suas iniciativas. Num período em que o governo federal não repassava recursos e o patronato passava por dificuldades financeiras, ele criou o primeiro viveiro de mudas de café, prática que não existia à época naquela região, utilizando a mão de obra dos meninos, que enchiam os saquinhos, e passou a vendê-los para os fazendeiros da região, como forma de sustentar o programa do patronato. O que parece hoje ser algo simples, na época significou uma revolução, o início de uma revolução na cafeicultura de Minas Gerais, né? Porque o método de plantio era semente no chão, não era muda, né? E, quebrando outros paradigmas, ao invés de plantar café nas encostas dos montes, que era o modo tradicional de plantio na região, começou a plantar no pasto, observando as curvas de nível do terreno, o que causou espanto a todos da região, que diziam: esse genro da dona Zuleide é louco, isso aí não vai dar nada, né? E o sucesso foi tamanho, o resultado foi tão extraordinário, que ele foi convidado pelo governo para ser diretor da escola agrícola recém-criada em Muzambinho. Porém, para que ele aceitasse esse cargo, ele teria que aceitar que as indicações da equipe fossem feitas pelos políticos, como até hoje acontece. Aí José Luiz falou: não. Se eu não tiver autonomia para montar a minha equipe, eu não aceito. E, para a felicidade nossa, ele não aceitou e voltou para Campinas, mostrando os seus princípios éticos, aquilo que ele tem como valor e que orientou toda a sua trajetória pessoal e profissional. E, nessa trajetória profissional, como docente, pesquisador, ocupando diversos cargos de chefia, José Luiz Rocha construiu um currículo tão invejável quanto extenso. Dentre as suas diversas atividades acadêmico-científicas, destacam-se as pesquisas relacionadas com matérias-primas vegetais no campo de pré-processamento e armazenamento, tanto de produtos deterioráveis quanto de produtos perecíveis, e sua participação na elaboração do Programa Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Engenharia Agrícola junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. José Luiz, com seu trabalho, desenvolveu uma variedade de mamona que não abre no campo, garantindo o maior ganho na produtividade do óleo de mamona daquela espécie. Essa é uma das suas realizações. Coordenou também diversas pesquisas para aprimoramento das técnicas de conservação de frutas e de produção de óleo a partir das plantas oleaginosas. Desenvolveu a técnica de cultivo de tomates em sacos de areia com sistema de fertirrigação em estufas. Desenvolveu pesquisa para aprimoramento do processo de conservação da tilápia do Nilo mediante salga, prensagem e secagem.
Desenvolveu técnica de resfriamento do limão para conservação e venda no período de entre-safra. Criou a variedade de café Novo Mundo, que é mais resistente à ferrugem e cuja qualidade da semente permitiu aumento da produtividade e uma bebida de melhor qualidade. É autor de livros e coautor de diversas publicações científicas e dissertações. O livro Guia Técnico Agropecuário, Construções e Instalações Rurais, foi escrito por ele juntamente com os engenheiros Marco Antônio Romano Rocha e Luiz Alberto Romano Rocha, seus filhos. Dentre outras publicações, destacamos as seguintes dissertações: Fisiologia de maturação pós-colheita de manga, cultivares Raden, e goiaba, cultivares vermelho e branco. Fisiologia pós-colheita de tomate, Lycopersison osculentum, é isso? Lycopersison osculentum 1000, cultivar Ângela. Influência da parabolização de arroz no rendimento de grãos inteiros. Efeitos e tratamentos pós-colheita das condições de armazenamento na qualidade do limão Tahiti. Citrus latifolia tanaka. Fisiologia pós-colheita de abacaxi, cultivares pérola e smoothie cayenne. Algumas propriedades físicas e mecânicas da pimenta do reino preta, Piper nigrum L, variedade Caluvali. Fisiologia de maturação pós-colheita de abacate, cultivares Fortuna e Collinson. Estudo do melhoramento da qualidade da cenoura, Dacus carota L, desidratada através de processo de tratamento com solutos. Utilização de ar natural e bomba de calor na secagem e armazenamento de sementes de soja. Processo de salga, prensagem da tilapa do nilho. Saroterodon niloticus. Falei certinho? Bem, além disso, dessas atividades na área científica, acadêmica, como docente, José Luiz Rocha foi presidente do Lions Clube Campinas Sul por 2 gestões, contribuindo com trabalhos e obras sociais, como a creche Menino Jesus de Praga, fundada por Monsenhor Fernando Godoy Moreira. Bem, como vimos nesse breve relato, a decisão da Câmara de homenageá-lo com o diploma de mérito Emanuel Teixeira de Camargo é mais do que justa. E eu ouso afirmar que o professor Dr. José Luiz Vasconcelos Rocha ajudou a construir as bases tecnológicas para o desenvolvimento agrícola do Estado de São Paulo e contribuiu também para o fortalecimento da vocação agrícola do nosso país. Por tudo isso, caro professor, doutor José Luiz Vasconcelos da Rocha, permita-me chamá-lo de amigo. A população de Campinas, através da Câmara de Vereadores, tem a honra de conceder-lhe esse diploma de mérito. Os nossos parabéns, aceite os nossos obrigados e cumprimentos por tudo o que já fez. Que Deus continue te abençoando ricamente. Obrigado e parabéns por essa homenagem. Obrigado. Neste momento, teremos a entrega do diploma de mérito Dr. Emanuel Teixeira de Camargo ao senhor José Luiz Vasconcelos da Rocha. Nosso homenageado recebe essa honraria por sua contribuição à ciência e tecnologia.
Convidamos para fazer uso da palavra o senhor José Luiz Vasconcelos da Rocha para seu discurso de agradecimento. Calma. Desculpe. Gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores de Campinas, em especial ao vereador Luiz Carlos Rossini e seu sucessor, Ney Ballerini, pela nobre homenagem e reconhecimento do trabalho que exerci ao longo de 30 anos com muito amor e dedicação. A minha Glorinha, minha esposa, meus filhos, netos e bisnetos, que sempre ao meu lado são a razão pela qual eu me levanto todos os dias e desfruto a vida com alegria e plenitude. É a única Unicamp, meus colegas e alunos, tanto pela troca de experiências quanto pelas amizades que nasceram e se fortaleceram ao longo dos anos, contribuindo para que eu esteja aqui hoje. Muito obrigado. Agora, passamos a palavra para o Coronel PM Germano Denizali. Caro amigo Rossini, em quem eu cumprimento as ilustres personalidades da mesa, meu, vou dizer jovem, José Luiz, eu não conhecia nada disso que falaram aqui. Que surpresa super agradável. Dizia o filósofo, a vereda do homem justo é como a luz da aurora que brilha, brilha, brilha no horizonte até chegar o dia perfeito. O seu currículo me surpreendeu, sincero e honestamente. Hoje o Brasil, digamos, essa entre-safra da economia, vive muito daquilo que o senhor fez, da agricultura. O agro, hoje, é a ordem do dia, né? Nós todos estamos vendo aí. E o senhor, com toda essa participação riquíssima, que eu não conhecia, eu conhecia apenas o grande bailarino. Eu não falo para o Milton Neves, que Muzambinha é cidade pequena. Mas eu tenho imensa honra de ter o senhor e a sua família no rol dos meus amigos. Isso muito me enobrece. E por tudo que o senhor fez, por todo esse legado, eu repito, a vereda do homem justo é como a luz da aurora que brilha, 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 até chegar o dia perfeito. O seu dia chegou. Parabéns. Convidamos neste momento para suas homenagens o senhor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp. Meu caro vereador Rossini,
meu querido professor José Luiz, familiares aqui presentes, senhoras e senhores, eu não poderia deixar de tecer aqui algumas considerações para enaltecer, primeiro, a sua iniciativa, Rossini, de conceder esse diploma ao professor José Luiz. E falo aqui por razões que considero mesmo históricas, não só para São Paulo, não apenas para Campinas, mas para este país. Foram colocadas aqui algumas contribuições do professor José Luiz ao desenvolvimento científico e tecnológico. E acho que nós podemos dividi-las em três partes, todas elas bastante significativas. Primeiro, a questão agrícola, especificamente, a questão mais vinculada à profissão do professor José Luiz, a sua formação de graduação, que é a agronomia. E tanto nos seus trabalhos, como citado aqui em Muzambinho, quanto na sua atuação no Instituto Agronômico, as contribuições no desenvolvimento de cultivares mais adequados para o cultivo em nosso país são extremamente significativas. A sua contribuição ao agronômico, que é também um grande orgulho institucional de Campinas, por tudo que representa do desenvolvimento agrícola, teve contribuição expressiva do professor José Luiz. A agricultura sustenta esse país desde sempre, e cada vez mais, do jeito que as coisas estão caminhando. E uma parcela grande de contribuição está nos trabalhos do professor José Luiz, né? Especialmente com café, também com outros cultivares de outros produtos agrícolas. Do agronômico, o professor José Luiz opta por se envolver com outra grande iniciativa, que foi a criação da engenharia de alimentos no Brasil. Na verdade, a criação da engenharia de alimentos na América Latina. O Brasil foi pioneiro nisso ao criar, a partir do ITAL, que se desmembra de uma seção do Instituto Agronômico, se transformando no Instituto de Tecnologia de Alimentos, e ali se alicerça a criação do profissional engenheiro de alimentos, né? E é aí que eu entro na história. É aí que eu começo a participar dessa contribuição significativa do professor José Luiz. Criada a engenharia de alimentos, ela se consolida através do papel de absoluto pioneirismo, né? Em formar profissionais que conhecessem a ciência dos alimentos, a tecnologia dos alimentos e a engenharia propriamente dita. Um 3 em 1. Formação fundamental de um profissional que pudesse fazer desenvolver aquilo que era consequência da agregação de valor na agronomia, que era a indústria de alimentos que nascia no Brasil. E dessa iniciativa pioneira, mais uma vez, participa o professor José Luiz. Eu costumo dizer, e por questão de tempo não vou demonstrar isso como normalmente faço, que o desenvolvimento da engenharia de alimentos no Brasil não teria sido tão adequado não fosse os trabalhos realizados no ITAL pelaquela equipe pioneira que implantou a engenharia de alimentos, e o professor José Luiz é um dos participantes
dessa equipe. Nós hoje não devemos nada, nós, Brasil, não devemos nada em termos de tecnologia a nenhum país do mundo na indústria brasileira de alimentos. E devemos isso à criação da engenharia de alimentos e o seu desenvolvimento aqui. E, com o trabalho de base, com fundamento, já com o curso na Unicamp, o professor Zé Luiz se destaca inovando para os produtos brasileiros técnicas que vinham de outros países. Eu me lembro aqui, Zé Luiz, quando um dos trabalhos citados aqui, com as expressões todas em latim pelo Rossini, foi muito bem no latim, quando o professor Zé Luiz desenvolve a sua tese de doutorado com manga e goiaba. O professor Zé Luiz adaptou uma incubadora de criança, de recém-nascido, que media a respiração de recém-nascido, para medir respiração de manga e goiaba, porque aquilo era imprescindível para desenvolver o conhecimento de dois produtos vinculados ao nosso país, né, manga e goiaba, determinar as características de conservação adequadas para esses produtos. Esse é só um exemplo, é um dos trabalhos citados aqui, mas que tem uma dimensão de pioneirismo e de referência a partir daí para o desenvolvimento para outros produtos enorme, inquestionável, uma contribuição extremamente significativa. Só como exemplo. Terceira fase, a criação da engenharia agrícola. Nesta, a Unicamp não foi pioneira, a engenharia agrícola já existia em Viçosa, mas a Unicamp quis entrar por entender, por aquela equipe ali da qual participava o professor Zé Luiz, entender que era extremamente relevante para o futuro deste país, né? E aí nasce a engenharia agrícola, constituindo a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola, que depois se separa, e o professor Zé Luiz é o primeiro diretor, o diretor para implantar a Faculdade de Engenharia Agrícola, a FEAGRE, que nós conhecemos hoje. E eu tive a honra de ser o seu vice-diretor nesse momento, né, podendo depois dar continuidade a esse trabalho, mais uma vez, de pioneirismo, e para desenvolver a aplicação dos conhecimentos de engenharia à agricultura brasileira, né? E fiquei muito feliz em saber, Zé, que uma das suas netas trabalha na John Deere, né? Uma empresa de engenharia agrícola, né, que trabalha no setor de máquinas agrícolas e outros segmentos depois, porque a coisa se moderniza muito, tem uma amplitude enorme. E aquele fruto, aquelas sementes plantadas lá na criação da engenharia agrícola, certamente prosperaram e faz com que o Brasil tenha hoje também um outro profissional, engenheiro agrícola, que dá o suporte adequado à agricultura como um todo para sustentar esse país, né? Quando a agrícola é criada, é o momento em que eu começo a minha história. Estudante de engenharia de alimentos, fascinado pelas aulas de matérias-primas agropecuárias que eram ministradas pelo professor Zé Luiz, passo a desenvolver um trabalho de iniciação científica no laboratório e recebo o convite com a criação da Agrícola para me tornar docente da Unicamp por proposição do professor Zé Luiz, né? Bom, e deu no que deu. Então, eu tenho aqui que expressar também
enfaticamente o meu sentimento de gratidão ao professor Zé Luiz, né, por me acolher como acolheu na iniciação científica, nos momentos iniciais da carreira docente na Unicamp, pelo aprendizado ao ser diretor associado, vice-diretor na implantação da engenharia agrícola, e o que me possibilitou, não fosse esse começo, provavelmente nada disso teria acontecido, o que me possibilitou ser reitor da universidade. Então, esses 3 pedaços, acho que mostram a contribuição à agronomia no Instituto Agronômico, a engenharia de alimentos e a engenharia agrícola, justificam imensamente a concessão desse diploma e demonstram efetivamente a contribuição do professor Zé Luiz de recebê-lo por tudo aquilo que fez para o desenvolvimento tecnológico, para o oferecimento de novos produtos, enfim, tudo aquilo que é a regra e a lógica desse diploma que o professor Zé Luiz está recebendo hoje. E eu preciso destacar ainda 2 coisas. Primeiro, a figura humana do professor Zé Luiz Vasconcelos da Rocha. Aquele professor, acho que literalmente, amado pelos alunos. Né? Os alunos sempre se sentiam absolutamente prestigiados, respeitados, pela maneira com que éramos tratados pelo professor Zé Luiz, que sempre tinha uma palavra de estímulo, mesmo quando íamos mal nas provas, né? Para que continuássemos nos esforçando, estava sempre à disposição para nos ajudar, e nós percebemos que tínhamos ali, além do mestre, além daquele que nos ensinava as coisas, alguém em quem nós podíamos nos apoiar como exemplo, né, de pessoa humana e de relacionamento. E, por fim, o que ele demonstra na constituição de uma família, juntamente com a Glorinha, a partir desse baile no tênis clube. Esse detalhe eu desconhecia, fiquei sabendo aqui hoje, graças ao vereador Rossini. Uma família fantástica, né? Conheço mais de perto alguns dos filhos, não todos, né? Porque é difícil, né? São muitos, né? Isso mostra uma retidão de caráter que pôde aliar grandes contribuições a Campinas, a São Paulo, ao Brasil, com exemplo de ética e de caráter. Isso deveria ser um exemplo. Nos dias atuais é quase uma raridade, mas deveria ser um exemplo de muitos diplomas a serem concedidos nesse país, que talvez pudesse ser, então, um país ainda melhor. É esse exemplo que o professor Zé Luiz nos deixa. Parabéns, professor. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, mais uma vez agradecendo a presença de todos, particularmente o professor José Tadeu Jorge, coronel Denizali, todos os familiares, amigos do professor José Luiz. Depois dos depoimentos do coronel Denizali, né, confirmando aí pelo seu testemunho das habilidades de dançarino do Zé Luiz, né, que demonstra esse seu caráter alegre, festivo, de estar bem com a vida, de gozar a vida, de se divertir.
Hoje é a sua filha, que é a sua parceira, né, dona Glorinha, parece que já não dança muito. E depois também do depoimento, testemunho, e da aula, né, ministrada pelo professor Zé Tadeu Jorge, que acabou aumentando ainda mais a importância dessa homenagem quando ele faz um relato do que significou a passagem do professor José Luiz, tanto pelo Instituto Agronômico, pelo ITAL e pela própria universidade. Eu não tenho dúvida de que essa homenagem ela é mais do que merecida. E a ideia é exatamente essa, que esses exemplos fiquem registrados, que a gente possa dar visibilidade a pessoas, profissionais, a homens com caráter, né, como o professor José Luiz, né, com a sua visão pioneira, a sua dedicação, a sua paixão, a sua retidão, que nos orgulha e que ajudou, sim, no desenvolvimento da nossa cidade, do Estado e do país. A homenagem é singela, né, um diploma de mérito, mas o seu nome já está marcado nos anais do Instituto Agronômico, do ITAL e da própria universidade, e, a partir de hoje, ele vai ficar para sempre registrado nos anais da história da cidade de Campinas, por essa homenagem que a Câmara lhe presta nessa noite. Né? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado por tudo. Está encerrada a presente reunião solene. Boa noite. TV Câmara Campinas.